Deus já entrou com provisão na sua vida. Eu fui surpreendido antes do culto com boas notícias. Ao fim do último culto de domingo, eu estive a orar por uma querida filha. Ela pediu oração porque estava com a pressão alterada. Domingo ela vai contar o testemunho dela aqui no nome de Jesus. Eu vou contar a parte que me cabe, amém? E enquanto eu orava, a mão do Senhor veio sobre mim. E eu parei e disse: filha, eu sinto como que se a mão do Senhor estivesse sobre mim. E ali nós conversamos um pouquinho. E ela me abriu que aquele pico de pressão foi devido a uma situação que ela passou. Uma situação muito incômoda. Uma situação muito estressante. Uma resistência maligna. E eu continuei a ministrar. E eu disse: a mão do Senhor que está sobre mim está sobre ti. Falei: você está curada? E antes que se completem 7 dias, resposta vai ter chego na sua vida. O que você imagina que aconteceu antes dos 7 dias? A resposta chegou antes dos 7 dias. E eu pensei que eu ia ficar somente aleluiado por causa disso. Segundos depois, outra filha amada do Senhor chega e diz: apóstolo, uma audiência que estava para junho vai ocorrer agora em maio. Ela também vai contar o seu testemunho aqui. Deus já entrou com provisão na sua vida, na sua família. Qual área você precisa de provisão? Chegou no nome de Jesus, o Rei da Glória. Eu disse que chegou no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Deus é bom. O favor dele está sendo liberado sobre todo aquele que crê. É como nós cantamos: não há ferrolhos, vai, nem portas que se fechem da tua voz. Não há nem culpa, o quê? Que fiquem de pé diante e a tempestade, o que acontece? Se acalma. Atenção, na voz daquele que tudo, pois sua palavra, o que é? É pura, sim, Senhor. Escudo para os que nele, mais uma vez, escudo para os que nele, a última vez, escudo para os que nele creem. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? A palavra de Deus está sobre ti, meu amado e minha amada. Ela se cumprirá no nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu espírito. Eita, o Espírito do Senhor está aqui. Diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração, o meu espírito, para receber palavra de Deus e ser impactado, transformado, curado, liberto, provido, salvo, redimido, por meio da revelação dela, no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus
Obrigado, Espírito Santo. Aplauda o Espírito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-vindos ao serviço profético, amém? Bem profético, sim ou não? Quem está sentindo a glória de Deus? A glória de Deus está sobre ti. Ora em línguas. Que barratarrassori calabra. Que bianto e celebranto como na suracata. Rebellanto como tu sia calabante levosia. Rimoto o shamantu que yamana hasi que leba. Que remantu si edifício elebota la mana hassan. Que le mande levosi que leba. Que banto soma na canta. Rebetia sodomo sant. Que le bom de levasse a tu. E oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Números capítulo 13. Neste primeiro momento vamos do verso 1 ao 3. Glória a Deus. Números 13, do verso 1 ao 3. Palavra-chave da noite. Palavra-chave. Vai pegar fogo, meu Deus. Estou queimando. Posso liberar a palavra-chave? Infidelidade. Infidelidade. Oh, Jesus. Dai-nos graça, Pai. Mais graça. Amém. E escrito está: e Yahvé ordenou a Moisés. Verso 2: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Repita após mim: terra que dou aos filhos de Israel. Mais uma vez: terra que dou aos filhos da APN Church. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Tem príncipes e princesas aqui? Verso 3, vamos lá. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. A ordem de quem? Todos eram chefes dos israelitas. Da glória a Deus. Agora no mesmo capítulo, saltem comigo para o verso 17 e vamos juntos até o verso 33. A leitura é longa, mas o texto é magnífico, amém? A história é extraordinária, amém ou não amém? Vamos lá. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. 18. Então observai, diga subi, diga observai, como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Verso 19. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas. 20. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Olhe para alguém e diga assim: sejam corajosos. Trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Dá glória a Jesus. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo Hamat, a entrada de Hamat. Verso 22. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque, ou, dependendo da sua tradução, Anak. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Verso 23. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho.
Diga assim, 2 homens tiveram que carregar um único cacho de uvas. O que Deus tem preparado para você, você sozinho e sua família não conseguirão comportar. Mais pessoas terão que receber o que você receberá. Você vai ter que dividir no nome de Jesus. Vai ser abundante para você e para aqueles que forem junto a ti. Pendurado numa vara, colheram também romãs e figos. Meu Deus, que terra boa, sim ou não? Verso 24. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Não era só um cacho de uvas, era um extraordinário cacho de uvas. O extraordinário de Deus já está ocorrendo na vida de todo aquele que crê. O extraordinário de Deus já está sendo manifesto na vida de todo aquele que crê. No nome de Jesus. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Glória a Deus. Verso 26. Vieram Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório. Diga relatório. Relato a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. Olha que interessante. O relatório não foi a Moisés apenas, não foi somente para Moisés e Arão, foi para Moisés, Arão e toda a congregação. O que isso quer dizer, apóstolo? Que o compromisso de Deus não é com o indivíduo. O compromisso de Deus é com a congregação. É com a congregação. É com a casa espiritual, a família espiritual. As boas notícias chegam para a família e não para o indivíduo. Boas notícias chegam a esta casa em nome de Jesus. Chegam a esta família no nome de Jesus. Verso 27, vamos lá. E deram o seguinte depoimento a Moisés. Vamos lá. Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Oh, glória, que terra boa, hein? Uma terra abundante, uma terra fértil. Dá glória a Jesus. Eis os seus produtos. Glória a Deus. Verso 28. Contudo, Contudo, o povo que habita é poderoso. O povo que habita na terra é poderoso. Pergunte para um vizinho aí, aos olhos de quem? As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos, daí já dá para ter uma ideia, aos olhos de quem? Também vimos, quem está acompanhando o relato? Ali, descendentes de Enaque ou Anak, os Anaquins. Verso 29, perdão. Quem estava lá também? Malditos amalequitas. Quem estava na penúltima ministração? Qual foi a palavra-chave? Amalequitas, quarta passada. Diga malditos amalequitas. Quem estava, ouviu. Quem não ouviu, vai ouvir um pouquinho. Amalequitas, aqueles que eram povo de Amaleque, são representações de anjos caídos e espíritos imundos, demônios. E o próprio Amaleque, a representação de Satanás, covarde, que atacam os fracos, atacam os distraídos, os vulneráveis, os cansados. Malditos amalequitas.
covardes. E eles também estavam na terra. Diga, misericórdia. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Verso 30. Quem está acompanhando o relato? Leiam comigo. 3, 2, 1. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Oxi, o povo estava falando. E o que o povo estava falando? Já iremos descobrir. Aqueles que foram enviados para averiguarem a terra estavam a relatar, sim ou não? Quando falaram sobre a terra ser boa, todo mundo deu glória a Deus e aleluia. De glória a Deus e aleluia. Mas quando eles começaram a falar sobre cidades fortificadas, um povo muito poderoso, que os malditos amalequitas estavam também lá, os hititas, os cananeus, os jebuseus e outros Zeus da vida, o que será que o povo começou a falar? Vamos descobrir já já? Quem quer descobrir comigo? Bom, Caleb fez calar o povo. Diga, um homem mandou o povo calar a boca. Vamos ver o que ele disse. 3, 2, 1, subamos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade temos o quê? A capacidade de conquistar essa terra. Essa é uma palavra profética para esta família. Calem a boca. Ó, shh. Shh. Subamos e herdemos a cidade de Boa Vista. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Por que calar a boca? Porque muitas vezes estamos a falar, né? Uma família para pertencer, mega igreja, né? Cidade de avivamento, avivamento para mais de 211 nações. Está na hora de calarmos a boca e subir e conquistar. Dá glória a Jesus, Rei da glória. Mas vamos lá, vamos continuar. Verso 31. Vamos lá. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. O que eles fizeram? Diante de uma palavra poderosa de encorajamento, subamos e herdemo-la, porque realmente temos a capacidade de conquistá-la. O que os demais que também foram, estavam lá prestando depoimento, reagiram? Como eles reagiram? Vamos lá, vamos ler, 3, 2, 1. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pergunte para um outro vizinho. Aos olhos de quem? Verso 32. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. Eles puseram-se o quê? Difamar. Vamos ver como eles estavam fazendo? A partir da terra, vai lá, 3, 2, 1. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande diga, são gigantes. Olha, que difamação. Verso 33.
Vamos lá? 3, 2, 1. Lá também vimos o quê? Os descendentes de Enaque. Diante de quem? Calma. Diante de quem? Parecíamos a eles ou a nós? A eles ou a nós? E a... Como que? Gafanhotos. Homens de mais de 400? Uau! Abra sua Bíblia. Números capítulo 14. Vamos do verso 1 ao 10. Vamos lá. Obrigado, Jesus. Então, oh Jesus. Então toda a congregação elevou a voz. Puseram-se ao quê? A gritar. E o povo chorou muito aquela noite. Verso 2. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam. Vamos ver o que eles exclamavam. Vai lá, 3, 2, 1. Antes tivéssemos morrido em qual terra? Na terra do Egito. Antes morrêssemos todos neste deserto. Verso 3, vamos lá. Ai. E porque Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada? Para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Quem quer voltar para o Egito aí? Eles queriam voltar para o Egito. Verso 4, vai lá. E murmuravam uns com os outros. O que eles murmuravam? 3, 2, 1. Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Escolhamos um e voltemos para... Verso 5. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com os seus rostos rente à terra. 6. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné rasgaram imediatamente suas vestes. Os líderes se prostraram com o rosto no chão. E aqueles que haviam sido enviados, eram 12 ao total, 2 dos 12 rasgaram as vestes. Rasgar as vestes, no contexto oriental, significa se humilhar diante de uma desgraça, diante de uma situação de perda, diante de uma situação terrível. Rasgaram as túnicas. Tem alguém acompanhando? A capa e a túnica. Verso 7. E exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida. O que eles exclamaram? Vamos lá, 3, 2, 1. A terra que em missão fomos averiguar é muito? É muito? É Boa Vista, irmão. É Boa Vista. Aleluia. Um lugar excelente. Quem crê? Verso 8, vai lá. Se Yahvé nos é propício, diga favorável,
Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. Quem crê? É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Terra próspera, terra abundante, terra abençoada. Aleluia. Verso 9. Leiam comigo, bem alto. 3, 2, 1. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Oh, aleluia! Sua sombra protetora lhes foi retirada, da glória a Deus. Ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Verso 10. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Vamos matar eles. Vamos apedrejá-los. Quando a glória do Senhor, de repente, surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Diga, Pai, ajuda-me a compreender o que o Senhor está falando. Dai-me ouvidos para ouvir, olhos para ver, sensibilidade, clareza, em o nome de Jesus. Amém. Qual a palavra-chave? Qual é a palavra-chave? Infidelidade. Ok? Glória a Deus. Duas vozes estavam a falar. A primeira voz era a voz de Deus. A voz de Deus veio ao seu profeta Moisés e disse: separe homens, um de cada tribo. Quantas tribos eram? 12 tribos. Separem cada príncipe e envia-os para espiar, averiguar a terra que eu vos dou. Atenção no que Deus disse: estes 12 irão averiguar a terra que eu estou dando para vocês. O próprio Senhor disse: eu vos dou esta terra. Amém. Então Moisés reuniu um de cada tribo, ao total 12 homens, conhecidos na Bíblia como espias, os primeiros espias enviados, para estarem averiguando, espionando. E Moisés é muito claro em trazer direções, diga, direções proféticas. Então essas direções eram para revelar a eles por onde eles deveriam ir, o que eles deveriam observar, o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam trazer da terra. Tem alguém entendendo? Ok? E eles foram, sim ou não? E passaram ali 40 dias e 40 noites. Foi ou não foi? Ok. Profético. Tudo bem? Ok. Deus tem falado conosco. Deus tem falado através do seu servo ungido. Deus tem levantado líderes nessa casa. Deus tem levantado uma família, uma multidão, um povo aqui. E Ele tem liberado direções claras do que devemos fazer, do que não devemos fazer, dos cuidados que temos que ter. É ou não é? E o que nós devemos entregar a Ele, sim ou não? Diga, a voz de Deus está a nos anunciar que a cidade de Boa Vista é a cidade do avivamento. Amém. Boa Vista é nossa. A terra que eu vos dou. Só que tem um problema. Existem resistências. Grandes resistências.
Existem tronos, principados, poderes de trevas, demônios em diferentes hierarquias e falanges, buscando nos resistir. Diga, Boa Vista é uma terra boa. Até o nome já diz, Boa Vista, dá glória a Deus. Não é boa somente de ver, amém? É boa de se habitar. Glória a Deus, amém? E há toda essa resistência que não quer que nós nos apropriemos dessa terra. Tudo bem? Mas Deus disse que Ele nos dá essa terra. Ele disse que nos dá essa terra. Tudo bem? Ok. Depois de 40 dias retornaram e começaram a relatar. Disseram, de fato a terra é boa. Mas uma segunda voz começou a ecoar. Uma voz de desistência. Uma voz de medo. Uma voz de incredulidade. Uma voz de retrocesso. Uma voz de rebeldia e rebelião. Uma voz de diminuição. Não, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos. Imaginem os olhos deles. É uma terra que tem muita gente poderosa. As cidades são fortificadas. Que voz é essa? A voz do Satanás, com certeza. É a voz do Satanás. De Deus que não é, não é? É ou não é? Aí de repente se levanta Caleb, calem a boca! Porque todo o povo estava falando a mesma coisa que Satanás havia falado. O povo estava falando o que o diabo estava falando. Mas se levantou e mandou todos calar a boca. E esse falou o que Deus está falando. Certamente vamos conquistar essa terra. Temos capacidade para isso. Quem crê? Temos capacidade para isso, meu amado e minha amada. Mas o povo continua reclamando, falando o que o diabo estava falando. Aí se levanta Josué. Levanta Josué. Levanta Caleb. 2 homens. E começam a anunciar o que Deus havia falado. E o povo se alegrou. Falou, vamos matar esses abestados. Estão nos atrapalhando. Vamos matar eles. Preste atenção. A voz de Satanás estava ecoando. Por quê? Porque o povo começou o quê? A murmurar uns com os outros. A partir de uma difamação satânica, eles começaram a espalhar essa mentira satânica. Você está aqui? Imagine comigo. Milhares de pessoas contra 4 pessoas. 4 ouvindo a voz de Deus e milhares ouvindo a voz de Satanás. Eles falaram, vamos matar eles. Vamos escolher outro que nos leve de volta para o Egito. Vamos levantar um que fale o que nós queremos ouvir. Vamos levantar um que nos aceite como nós somos. Vamos levantar um que fale o que nós queremos, que faça o que nós queremos. Vamos levantar um que não se importe se nós voltarmos atrás. Vamos matar esses abestados, esses 4 abestados. Qual é a palavra-chave desta noite? Qual é a palavra-chave? Pergunte a 3 pessoas queridas próximas de você. Pergunte: qual voz você está ouvindo?
Da fidelidade ou infidelidade? Qual voz você está ouvindo? Da fidelidade ou da infidelidade? Pergunte a segunda querida pessoa. Qual voz você está ouvindo? Da fidelidade ou da infidelidade? Pergunte a terceira querida pessoa. Porque neste tempo, duas vozes estão bradando. Duas vozes estão ecoando. A voz da fidelidade e a voz da infidelidade. Qual é que você e eu estamos ouvindo? Há uma voz que está dizendo: Boa Vista é a cidade do avivamento, eu vou fazer algo mega nessa cidade, eu estou te levantando como participante deste propósito, como participante deste chamado, o que eu tenho na tua vida é nessa terra, o que eu tenho na tua vida é maravilhoso, eu vou te prosperar para que se manifeste a minha glória através da tua vida e da tua família. A voz da fidelidade. Mas tem uma outra voz dizendo assim: você não é ninguém, você nunca vai conseguir, você é medíocre, você não presta, veja como você está cansada, veja como você é fraquinha, veja, você é incapaz, você e os seus jamais irão conseguir, é muita coisa para você. Volte para a bebedeira, volte para a prostituição, volte para as festanças, volte para a cama, volte, 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 volte. Afirme 3 vezes bem forte, vai lá. 3 vezes bem forte. Damos ouvidos à fidelidade. Damos ouvidos à fidelidade. Segunda vez. Damos ouvidos à fidelidade. Terceira vez. Damos ouvidos à fidelidade. Tá quase um exército, quase lá. Vamos ver se vai ficar melhor agora. Repita comigo 3 vezes. Afirme 3 vezes bem forte. Renunciamos à infidelidade. Renunciamos à infidelidade. Segunda vez. Renunciamos à infidelidade. Terceira vez. Renunciamos à infidelidade. Amém. 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 Damos ouvidos à fidelidade. Renunciamos à infidelidade. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Preste atenção que são ações. Damos ouvidos. Ações. Renunciamos. Amém? Glória a Deus. O que é fidelidade, apóstolo? Fidelidade não é blá, blá, blá. Fidelidade não é palavra. Fidelidade é ação. Amém? Fidelidade é a ação. Não adianta dizermos que somos fiéis se as nossas ações não demonstram a fidelidade. Glória a Deus. Fidelidade é a ação. Pergunte: ação do que, apóstolo? A ação de cumprir. Cumprir com o que, apóstolo? As obrigações e compromissos. É a ação de cumprir as obrigações e compromissos que foram assumidos com uma ou mais pessoas. Dá glória a Jesus. Fidelidade é ação. Ação que cumpre o compromisso feito, a obrigação feita, os compromissos feitos, as obrigações feitas com uma ou mais pessoas. Vamos lá. Alguém que é casado aqui? Casado? Ok? Você fez compromisso com sua esposa? Você tem obrigações para com ela? Mulher, você fez compromisso com seu marido? Tem obrigações para com ele? Ok? Quem aqui é pai, mãe? Ok? Vocês têm compromisso com os vossos filhos ou vossa filha ou vosso filho? Você tem obrigações para com eles ou ela, ele ou ela? Ok. Quem já entregou a vida a Jesus de verdade?
Você assumiu o compromisso com Jesus? Você tem obrigações para com Jesus? Quem pertence à família Peng Church? Então você assumiu um compromisso e tem obrigações com essa casa. Você tem compromissos e obrigações. Tem alguém que é empregado, trabalha? Quem trabalha? Ok, carteira assinada ou contrato? Tudo bem? Meu contrato é eterno, queridos. Eita. Temos compromissos e obrigações que devem ser cumpridas. Se nós agimos em cumprimento a estas obrigações e compromissos, nós estamos sendo o quê? Fiéis. Infidelidade, apóstolo. Infidelidade é o oposto. Infidelidade é a falta, a ausência desta ação. É a ausência da ação, do cumprimento com as obrigações e compromissos assumidos com uma ou mais pessoas. Você está entendendo? Diga, fidelidade é ação. Diga, fidelidade é ação. Dá glória a Deus. Amém. Percebam algo. Deus prometeu aquela terra ao povo. Prometeu ou não prometeu? Ok. Certo. Então Deus fez um compromisso com o povo. Fez ou não fez? Ele estava agindo para cumprir com esse compromisso e obrigações? Sim ou não? Estava. O povo aceitou? Sim ou não? Fez uma aliança com Deus? Sim ou não? Lá no Monte Sinai, fez ou não fez? Então este mesmo povo possuía compromissos e obrigações para com Deus. Nós estamos em um tempo em que ser infiel é normal. Eu não sei lá fora, mas aqui não é não. Aqui não tem nada de normal nisso, amém? Deus é fiel. E onde Deus está, a fidelidade se manifesta. Então, se Deus está em ti, se Deus está em mim, se Deus está em nós, se Deus está aqui, Emanuel, então temos que ser fiéis. Não é dizer que somos, é agir com fidelidade, é cumprir com as nossas obrigações e compromissos. Aleluia! Aleluia! Amados, todos nós temos compromissos. Todos nós temos obrigações. Ok? Os casados têm obrigações e compromissos para com a esposa, para com o emprego, para com os estudos. Ok? Se possuem filhos, para com os filhos. São compromissos e obrigações e nós devemos ser fiéis. A maioria de nós que estamos aqui ouvir, e ao redor de todo mundo, cristãos, nós temos compromissos e obrigações para com Deus. Então nós temos que definir muito bem quais são as prioridades. E a Bíblia diz, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que ter bem definido quais são as nossas prioridades. A questão é que as prioridades estão sendo invertidas. É ou não é? Que tristeza. Semelhante ao povo. Deus falou assim, eu vos dou. Chegando lá, viram as dificuldades e disseram, não queremos não, vamos voltar para o Egito. A prioridade deles não era Deus, a prioridade deles eram eles mesmos. Diante das lutas, diante das batalhas, diante das guerras, eles preferiram fugir pela própria vida, pela vida deles.
que estamos fazendo diante das lutas, batalhas e guerras? Estamos a devorar Satanás e os demônios como se fossem pães? Ou nós estamos fugindo? Estamos arregando? Me digam, estamos querendo voltar atrás? Retroceder? Sendo infiéis? Devemos ouvir a voz da fidelidade. Devemos ouvir a voz da fidelidade. A voz da fidelidade é a voz de Deus. Abram as vossas Bíblias, por favor. Deuteronômio capítulo 7. Vamos do verso 6 ao 10, por favor. Deuteronômio 7, do 6 ao 10. Louvem ao Senhor, que Ele é digno de toda a glória, honra, louvor. Aleluia. Que barutarabaçu. Que manto e que demais. Chamando. Quem ainda está feliz com Jesus? Quem está entendendo o que você está falando? Aqui está. Escrito está: pois tu és um povo consagrado, diz o Senhor. O Senhor está falando com o seu povo. Tu és um povo consagrado. Consagrado a quem? A Yahvé, o teu Deus. Já era. Casou, já era, varoa. Casou, já era, varão. Fez aliança com Deus? É dele. Você é dele e ele é teu. Ouçam. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu. Dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres o seu povo querido, o seu tesouro pessoal. Uau! Verso 7. Quem está recebendo o que você está falando? Yahvé, preste atenção. Não se infle, por favor. Não se infle. Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos. Tem nada a ver contigo. Aleluia. De fato, eram o menor dentre os povos. Não há motivo de nos orgulharmos, amém? Amém ou não amém? Verso 8. Mas foi porque o Senhor vos amou, porque Ele amou a cada um de vós, e por causa do juramento que fez aos teus pais, aos teus antepassados. Por esse motivo, Ele vos libertou com a mão poderosa. Foi ou não foi? Quem tem visto a mão do Senhor libertando? Quem foi liberto pela mão poderosa do Senhor? E os tirou da terra da escravidão. Quem foi tirado do vício aí? Quem foi tirado do medo, da depressão? Quem foi tirado da enfermidade aí? Quem foi tirado da pobreza, da miséria? Quem foi tirado do meio de pessoas que não, desprezados? Quem foi tirado lá do meio das malhadas lá? Quem ninguém dava nada por você? Das garras do faraó. Quem foi tirado das garras do Satanás aí? Eu fui. Rei do Egito. Quem foi? Quem foi tirado? Que demônios lhe assolavam. Demônios lhe perseguiam. Demônios lhe violavam.
demônios faziam de gato e sapato. Verso 9. Eu fui, Jesus, eu fui livre. Saberás, portanto. Leia comigo, 3, 2, 1. Saberás, portanto, que Yahvé, teu Deus, é o único Deus. É o único Deus. É o único Deus que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem aos seus mandamentos. Ele é fiel, aleluia. Fiel com os fiéis, em favor daqueles que o... Quem ama fala, ou quem ama mostra, demonstra. Reverentemente. E o que? Obedece. Quem ama obedece? Oi? Quem ama cumpre com as obrigações e compromissos? Quem está entendendo? Diga: a fidelidade de Deus é para com os fiéis. Daquele povo todo lá, quantos entraram na terra que eles foram espiar? Quantos entraram na terra que foram espiar? Quantos? 2. 2 infiéis, correto? 2 infiéis, correto? Não, 2 fiéis. 2 fiéis. Entra nas promessas do Senhor. Os fiéis, somente os fiéis. Deus é fiel com os fiéis. É fiel com os fiéis. É fiel com aqueles que são fiéis. E os infiéis? Apóstolo. Verso 10, vamos ver? Leiam comigo. 3, 2, 1, vão. Porém, castiga de uma os que o segura. O que ele faz com os que o rejeitam? Castiga de uma. Ele, leia, 3, 2, 1. Ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que o aniquilando-os para... Vocês estão felizes com Jesus ainda? O que aconteceu com os que queriam apedrejar, os que queriam matar, os que queriam levantar um líder segundo o coração deles e não segundo o coração de Deus, para levá-los de volta para o Egito? O que aconteceu com eles? Se você continuar lendo, eu recomendo, leia o 14, 15, 16 e diante. Deus disse assim: quantos dias eles ficaram espiando a terra? 40 dias, né? Pois é. Olha o que Deus disse: porque vocês foram infiéis, vocês não permaneceram nas minhas palavras, exceto Josué e Caleb. Para cada dia será um ano que vocês peregrinarão no deserto, e os vossos corpos cairão mortos. Os vossos corpos cairão. Eita. 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 Vale a pena ser fiel, sim ou não? Vale a pena ser fiel, sim ou não? Então ouçam: Moisés, Arão, Josué e Caleb, eles decidiram ouvir a voz da fidelidade e não da infidelidade. Que voz você está ouvindo, meu amado e minha amada? Que voz nós estamos ouvindo nessa estação de guerra? Deus disse que já te deu vitória. Ele disse: eu já dei vitória ao meu povo, são mais do que vencedores.
que nós estamos fazendo com esta palavra? A palavra dele é pura ou é contaminada? Então usa ela como escudo. Usa a palavra como escudo. Usa a palavra como escudo. Porque ela é pura. Ela é escudo para os que nela creem. Aleluia. Ouça a voz da fidelidade, a voz de Deus, e vai. Avança. Não retroceda. Quantos estão caindo por meio do caminho? Misericórdia. Estes ouviram a voz de Deus. Eles prevaleceram. Mesmo diante dos desafios grandiosos. Foi ou não foi? Prevaleceram, sim ou não? Claro que prevaleceram. Inclusive, é Josué que insere o povo dentro da terra. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo quer liderar, mas não quer ser forjado um líder? Ah, não. Todo mundo quer ocupar a posição de liderança, mas não quer ser formado um líder? Um líder não é formado sentado em uma cadeira. Um líder é formado enfrentando lutas, batalhas, guerras e prevalecendo. Como você acha que Davi chegou no trono? Ele não simplesmente chegou lá e sentou. Não, ele enfrentou lutas, batalhas, guerras, perseguições. Foi ou não foi? Mas prevaleceu. Prevaleceu. Ei, aquele que prevalecer se assentará no trono com o Senhor. Receberá coroa, aleluia. Aleluia. Quantos querem reinar em vida? Seja fiel. Amém? Não seja como os 10 espias. Os 10 espias, eles decidiram ouvir a voz da infidelidade, a voz do Satanás. Ouviram a voz do medo, da covardia, da incredulidade, do cansaço, do desânimo, da rebeldia. Foi ou não foi? Ainda ficaram soprando para o povo ainda, contaminando o povo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ouça a voz da fidelidade, não da infidelidade. Ouça a voz de Deus. Rejeita toda e qualquer voz demoníaca que vem contra a tua vida, inclusive voz de demônio que vem através de pessoas, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, pessoalmente, vão na tua casa. Rejeita. Amém. Se você tem intimidade, cala a boca. Se você não tem, deixa falar. E quando a pessoa sair, todas as palavras acompanhem. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Vá embora em nome de Jesus. Amém. Seu ouvido não é pinico, amém? Sua casa não é lixão. Quem está entendendo? Levante a mão. Glória a Deus. Amém ou não amém? Estes pereceram diante dos desafios. Sabe qual é a pior coisa, queridos? É perecer, mesmo tendo recebido a palavra de vitória. É a pior coisa que tem. Puxa, eles foram olhar a terra que já era deles. Eles não puderam voltar para entrar. Você está aqui? Eles não voltaram para se apropriar dela. Eles pisaram lá, comeram do fruto dela, carregaram o fruto dela. A pior coisa que pode acontecer é você ter participado do início de tudo que Deus está fazendo e ficar pelo caminho. Aí depois vai passar o ônibus do avivamento e você vai dizer: puxa, era para estar lá, na janela. Puxa, eu fui de lá no início. Era só uma igrejinha. Mas agora, não carregue apenas o fruto, não. Não coma apenas do fruto, não. Os primeiros frutos da terra.
primeiros frutos da mega igreja, primeiros frutos da cidade do avivamento, primeiros frutos do avivamento que vai para mais de 211 nações. Não pegue só os primeiros frutos, não. Seja fiel, entre comigo nessa terra, entre comigo nesta promessa. Vamos juntos conquistar o que Deus já nos deu. Aleluia! Quem está entendendo que dá glória a Deus? Papai está procurando homens e mulheres. Papai está procurando famílias fiéis. Ou seja, que falam e agem, cumprindo com todas as obrigações e compromissos assumidos, com Ele e com os que Ele lhe tem confiado. Preste atenção. A tua esposa foi Deus que te deu. Teu marido foi Deus que te deu. Os teus filhos foi Deus que te deu. O teu emprego foi Deus quem te deu. Essa família para pertencer foi Deus quem te deu. Quem está entendendo? Thank you. Então seja fiel. Seja fiel. Pegue na mão de alguém e diga: seja fiel. Ainda que todos sejam infiéis, se tu e tua casa fiéis. Amém? Quem quer ser fiel aí? Quem quer ser fiel cada dia mais? Eu quero cada dia mais ser fiel. Aleluia. Então preste atenção e obedeça. Eu tenho seis comandos da parte do Senhor. Quantos comandos? Primeiro, anote. 6 comandos. Vamos lá. Treine seu espírito. O primeiro comando: treine o seu espírito. Amados, a vida não é natural, a vida não é emocional, a vida é espiritual. Treine o seu espírito. Para o que, apóstolo? Para ouvir e obedecer a Deus. Treine seu espírito para ouvir e obedecer a Deus. A luta espiritual não é natural. Lembra do testemunho que eu comecei a contar? E domingo você vai ouvir com mais clareza. A querida filha estava com dificuldade. E aparentemente era uma situação natural. Alguém estava a resisti-la. E quando a mão do Senhor veio sobre ela, a mão do Senhor é espiritual ou é natural? É espiritual ou é carnal? Quando a mão do Senhor veio sobre ela, a resistência se foi. É espiritual, não é natural, não é carnal. Então treine o seu espírito, amém? É um comando, treine o seu espírito. Segundo, persevere mesmo desanimado. Persevere mesmo desanimado, mesmo desanimada, continue. Você pensa que apóstolo não desanima? Eu desanimo. Minha apóstolo também desanima. Mas quantas vezes vocês me viram arregar aqui? Me digam. Aponte uma vez que vocês me viram. Generais, presbíteros, quando vocês me viram arregar? Discípulos. Então, todos nós devemos perseverar. Se é possível aqui, é possível aí também. Dá glória a Deus. Persevere mesmo desanimado, cansado, fraco, confuso, vulnerável. Aleluia. Amém. Terceiro, enfrente as lutas. Enfrente as lutas, batalhas e guerras. Você tem que se levantar e enfrentá-las. Você tem que se levantar e enfrentá-las. Deus não vai fazer nada que você antes não tenha se levantado para fazer debaixo da palavra dele.
Você precisa ir em direção às lutas, batalhas e guerras, para que Deus seja contigo. Deus será contigo, Ele não vai por ti, Ele será contigo. Tem gente que está esperando Deus ir por ele, por ela. Vai que Ele será contigo, amém ou não amém? Em frente, levante em frente. Lutas, batalhas e guerras interiores e exteriores. Porque as lutas, batalhas e guerras não são apenas exteriores. Coisa mais fácil é resolver as exteriores. Estou vendo, está aqui, ó, está acontecendo aqui. E as interiores? Que ninguém está vendo, né? E as interiores que estão a ocorrer na mente? E as interiores que estão a ocorrer nas emoções? As interiores que estão a ocorrer nas vontades? Você precisa ir, pelejar e vencer, porque a vitória já foi dada em nome de Jesus. E a luta não é deitado, não é sentado. A luta é de pé. Amém? Você tem que enfrentar de pé. De pé. E nós enfrentamos, não é isolados, pelos cantos, é em família. Juntos é que somos mais fortes. Preste atenção. Deus não deu ordem para o profeta Moisés enviar ninguém sozinho. Separa 12. Separa 12. Jesus não enviou ninguém sozinho. Vai de 2 em 2. Você está entendendo? E o próprio sábio Salomão, ele mesmo disse que é melhor 2 do que um só. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas coitado do que estiver sozinho, sozinha. Porque caindo não haverá ninguém que levante. Você está entendendo? Um cordão de 3 dobras é mais fácil ou mais difícil de se romper? Olha quantas dobras tem aqui. Meu Deus do céu. Então para de querer enfrentar as coisas sozinho, sozinha. Isso é egoísmo. Não quero incomodar ninguém. Egoísmo. Ai, mas eu consigo. Diga, eu tenho uma família espiritual. Diga, eu tenho uma família espiritual. Número 4. Suporte o processo que leva à vitória. Suporte o processo que leva à vitória. Deus tem uma palavra muito poderosa que tem dado ao nosso apóstolo, que fala acerca do suportar. Você não tem que suportar aquilo que você quer, você tem que suportar aquilo que é preciso suportar. Às vezes nós suportamos coisas porque queremos, mas as que não queremos nós nem nos esforçamos. Suporte porque é necessário para poder amadurecer, amém? Suporte em nome de Jesus, o Rei da Glória. Suporte os processos internos, os processos externos, os processos individuais, os processos coletivos. Suporte dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. 5. Vocês ainda estão vivos? Felizes? Vitoriosos? Glória a Deus. Aleluia. 5. Redobre o cuidado para que não murmure. Redobre o cuidado. Quem murmura vê fantasmas. A maior parte dos fantasmas que estamos vendo é fruto dos nossos lábios murmurões. Fruto dos murmúrios. Redobre o cuidado para que não murmure e rebele, decidindo voltar atrás. Tudo que Satanás quer, queridos, é que nós voltemos atrás. É tudo que ele quer. É tudo que ele quer. Porque quem volta atrás perde proteção.
Quem volta atrás, volta sozinho. Quem volta atrás, entristece o coração de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, a alma, o Espírito de Deus não tem prazer nestes. Tem ideia do que é Deus ter desprazer em alguém? Foi exatamente o que ele teve nesse povo. É triste. Mas graças a Deus que nós não somos dos que retrocedem para a morte. Nós somos dos que avançam para a vida eterna. Vida eterna hoje, vida eterna sempre, na eternidade. Amém? 6, por último. Creia que Deus se revelará. O louvor já pode ir se posicionando, por gentileza. Creia que Deus se revelará a ti e aos teus. Amém ou não amém? Deus se revelará a ti e aos teus como aquele que dá vitória, como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que encoraja, como aquele que fortalece, como aquele que te marca como alguém fiel, um homem fiel, uma mulher fiel, e te promove, te leva para o próximo nível. Você precisa crer, meu irmão e minha irmã. Você precisa crer, família APN Church. Precisamos crer. Coloque sobre os nossos pés. Aleluia. Amém? Onde estão os fiéis? Calados. Eu quero ver a fidelidade. Eu quero ver em ação. Eu quero ver ação. Fidelidade é ação. Fidelidade é ação. Ação em cumprir. Cumprir com os compromissos. Diariamente nós temos compromissos com Deus. Semanalmente nós temos compromissos com Deus, né? Mensalmente nós temos compromissos com Deus. Temos sido fiéis ou infiéis? Anualmente temos compromissos com Deus. Deus disse que o ano de 2025 seria o ano da velocidade. Ele está cumprindo. E nós? Ele está sendo fiel. Ele está avançando, ele está acelerando. E nós? Estamos sendo fiéis? Se você for infiel, Deus não vai deixar de ser fiel. Ele permanecerá fiel com os fiéis. Você está entendendo? Vale a pena ser fiel. Eu estou testemunhando, vale a pena ser fiel. Levante suas mãos. Fale com o Senhor. Fale com Ele. Ajude-me a ser fiel. Eu e minha casa queremos ser fiéis. Pai, eu oro. Eu quero te apresentar um povo fiel. Eu sei, Pai, que não depende de mim e nem do Senhor. O que depende de mim sou eu e a minha esposa. Mas, Senhor, eu estou entregando tudo, porque eu quero apresentar um povo fiel ao Senhor. E eu quero que todos entrem na tua promessa. Eu quero, Senhor, que todos
prosperem. Quero que todos sejam saudáveis, livres, felizes. O Senhor sabe do destino, dos planos que o Senhor tem para cada um de nós. São planos de bem, não de mal. O Senhor quer dar um destino brilhante aos teus filhos. O Senhor os escolheu. O Senhor me escolheu, nos escolheu. E não foi pela nossa beleza, nem pelas nossas condições financeiras, nem pelo nosso carisma. Vejam, uma família de improváveis. Sementes, sementinhas, que ninguém não dava nada, mas que o Senhor quer dar tudo. Olhem para mim. Vejam, olhem. Você que está em casa, olhe para mim. Eu sou um caroço, mas eu creio que eu sou uma mega árvore. Eu creio, eu penso, eu sinto e eu ajo como uma mega árvore. E vós estão todos debaixo dela. Para de se comportar desta forma infiel. Não espere as coisas acontecerem para exercerem fidelidade. Exerçam fidelidade para as coisas acontecerem. É a fidelidade que manifesta as promessas de Deus. Quem é fiel no pouco, o Pai coloca sobre o muito. É o Pai quem coloca, será levado, será carregado para o muito. Se formos fiéis agora, o Pai nos levará com a sua mão poderosa para o muito. Não somos nós que nos carregaremos, Ele quem nos carregará. Você crê? Então você vai adorar o Senhor com todas as tuas forças. O escudo. E no nome do Senhor Jesus, toda frequência de infidelidade se rompe sobre este lugar. Se rompe sobre a família Penny Church. Se rompe sobre todos que ouvem minha voz. No meio dos casamentos, no meio das famílias, nos estudos, nos empregos, nas empresas, nas carreiras. Toda ação demoníaca de infidelidade, toda ação satânica de infidelidade será destruída em meio à nossa adoração, em meio ao nosso louvor, porque a palavra de Deus está aqui, a palavra de Deus está sendo liberada. Ela é escudo para os que nela creem, para os que creem na palavra do Senhor. Aleluia. Por toda a minha vida, ore, cante. ó Senhor, te louvarei. Atenção no que estamos a cantar. Pois teu fôlego é a tua vida. Olha que coisa maravilhosa. E nunca me cansarei. Treine o seu espírito para isso, vai. Posso ouvir a tua voz. Meu Deus, sim. É mais doce do que o mel.
Veja o que a palavra de Deus faz agora. Que me tira dessa cova, Te leva para o reino do Espírito, em nome de Jesus. e me leva até o céu. Meu Deus do céu, não importa o que estejamos passando. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Você está ouvindo? Já vivi tantos perigos, Oh, Jesus. mas sua voz me acalmou. Não tem saída. Tu dá ordem às estrelas Yes. e ao mar os seus limites. Quantos podem levantar as mãos e declarar: Eu me sinto tão seguro o lugar mais seguro do mundo? no teu colo, ó Altíssimo. Decrete, decrete, decrete. E não há ferrolhos, Vamos! nem portas Que se fechem diante da tua voz. e não há doenças Nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Declare! Pois tua palavra É a palavra dele, sim. É pura. O que ela é? escudo Para os que dele. Quantos creem? Oh! Aleluia! Eu creio! Yeah, yeah. Não há ferrolhos, e não há ferrolhos nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura. escudo para os que nele creem, Aquilo que parecia e aquilo que parecia impossível, Vamos, declare! aquilo que parecia não ter saída, Yeah! aquilo que parecia Ser minha morte. mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Deus está mudando sortes essa noite. Aquilo que parecia Impossível. aquilo que parecia Não ter saída. aquilo que parecia Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Declare! Sou um milagre, estou aqui. Diga a ele: usa-me. Usa-me, Sou teu milagre. Usa-me.
Usa-me. Diga. Eu quero te servir. Usa-me. Usa-me. Eu sou a tua imagem. Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Mais uma vez, usa-me. Usa-me. Eu sou o teu milagre. Sim, você é. Usa-me. Eu quero te servir. Diga. Usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Só voz da igreja, aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus me deu minha sorte. Sou um milagre. Mais uma vez, aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Parece impossível, mas não é. Só parece. Só parece. Yeah. Aquilo que parecia ser, mas sou. Diga mais uma vez, sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Você está aqui? Você está aqui? Este é o lugar do seu propósito. Este é o lugar do seu chamado. Não importa quão difícil esteja, querido e querida. Você precisa entender. Satanás é derrotado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas Satanás não desiste. Se ele não desiste, por que você desistiria? Não desista. Tem luta para chegar aqui, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem luta para se integrar aqui, tem ou não tem? Tem luta para permanecer, tem ou não tem? Tem luta para romper, tem ou não tem? Se desenvolver. Por que você acha que vem essas lutas? Será porque somos do Satanás, é isso? Ou será porque Deus está aqui e Ele quer realizar o seu projeto na sua vida? E Satanás teme no projeto de Deus que você é. Não desista. Parece impossível. Parece não ter saída. Parece ser para a morte. Mas a palavra muda a sua sorte nesta noite. Jesus muda a sua sorte. Ele muda a sua sorte. Quantos creem que a sorte está sendo mudada agora? Preste atenção, as minhas mãos estão levantadas. E quando as mãos do profeta estão levantadas, o povo de Deus prevalece contra os malditos amalequitas. Os malditos amalequitas não podem contra vós. Ó geração de Josué, ó geração de Caleb, ó geração que entra nas promessas do Senhor. Ei, oh. Da glória. E aplauda o Rei da Glória. Obrigado, Jesus.
A glória é tua, a honra é tua, o louvor é seu, é tudo por ti, por meio de ti, para ti. Entregue está, Senhor, tudo a ti, em nome de Jesus. Quero abrir o altar para nós honrarmos ao